Hello, brothers and sisters, how are you doing? Teacher Dennis na área. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Teacher Dennis com a nossa primeira aula de inglês com a Bíblia, ok? Então seja bem-vindo, pegue seu caderno, pegue a sua caneta, sua borracha, sua lapiseira, tudo que você tiver aí, porque eu preciso que você tome nota de tudo que a gente vai ver aqui, ok? Então, como é que eu aprendo inglês com a Bíblia, teacher? Quais são os passos que eu devo seguir para aprender inglês com esse contexto bíblico? Então, queria te dizer que você está no lugar certo porque eu vou te mostrar como é que você pode aprender inglês de uma forma prazerosa e com o contexto que você já tem no seu dia a dia, que é a Bíblia, ok? Primeira coisa que você vai fazer toda vez que você começar a estudar inglês, com um livro, por exemplo, a Bíblia, você vai procurar o primeiro passo que você deve seguir, procurar o listen, você vai procurar o áudio desse texto. E aí, é muito importante, você tem que praticar essa parte, a primeira parte é essencial desses steps, desses passos, que é você escutar muito, expor muito a sua audição aí com listen, ouvir muito, quantas vezes for necessária para que você possa estar entendendo tudo que está sendo dito, ok? Depois que você fizer esse primeiro step, que vai ser listen, você vai vir para o reading, que aí você vai praticar a sua pronúncia, ok? Então, primeira coisa é ouvir. Se você quer falar inglês de uma forma bem fluida, a primeira coisa que você deve fazer é entender. Então, o primeiro passo que você vai fazer é ouvir. O segundo, você vai ler. E conforme você vai lendo, você vai praticar a sua o quê? Pronunciation, né? E depois da sua pronunciation, nesses passos, depois que você fizer esses dois passos, você vai aprender as palavras, mas você vai aprender essas palavras em contexto, ok? Você não vai aprender house e não vai saber quando usar a palavra house na sua vida com o inglês. Não, você vai aprender elas, mas você vai aprender elas em contexto. Então, toda vez que você aprender uma palavra nova, você vai colocar essa palavra em contexto, ok? E tudo isso você vai aprender com o contexto bíblico. Então, sejam bem-vindos aqui a essa primeira aula de inglês com a Bíblia. Ok, já que o primeiro step é ouvir, nós vamos ouvir o áudio desse texto, ok? Lembrando que, pessoal, o PDF, se vocês quiserem, e o áudio dessa passagem aqui, vai estar no link aqui embaixo. Você vai só clicar no link, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, e lá eu vou estar disponibilizando o áudio e o PDF desta aula, ok? Então, let's go! Primeira coisa que nós vamos fazer é ouvir. Então vamos ouvir o áudio do texto em questão. Psalms 13, 1 through 6. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Ok, uma vez que nós já escutamos, e lembrando que você não vai escutar só uma vez, você vai escutar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10.000 vezes, 100.000 vezes, até você compreender pelo menos, pelo menos 75% de tudo que está sendo essa passagem aqui da Bíblia, tá bom? E essa passagem você vai encontrar em Psalms 13, ok? Essa passagem desse texto que a gente vai estudar hoje, você vai encontrar no livro de Salmos, capítulo 3, ok? Psalms 13, ok? 13. Vamos fazer agora a nossa leitura, ok? How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death, and my enemy will say, I have overcome him,
and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Então, essa aqui é um cântico, né, que você vai encontrar esse hino tão lindo, né, que está lá no livro de Salmos, capítulo 13, né, Psalms 13, ok? Então, uma vez que nós já escutamos o áudio, uma vez que nós praticamos a nossa pronunciation, nós vamos ver o que esse texto está querendo dizer. Aprender palavras num contexto, e toda vez que você for aprender uma palavra nova, você vai colocar em contexto, ok? Eu grifei algumas coisas aqui para nós podermos estar vendo e estudando, né? Lembrando que você tem que ter essa curiosidade também de dizer, mas para que serve isso? Para que serve how long, né? Nesse contexto, né? Como que eu posso procurar outros contextos também para que você possa ter uma ideia de em quais situações você pode estar usando essas estruturas. Ok, guys? Então vamos lá. How long? O que significa how long? How long é um termo, uma estrutura muito usada em inglês, que quer dizer quanto tempo, né? Então, aqui nos Salmos ele vai dizer, quanto tempo, Senhor? Lord, Senhor, né? Will you forget me forever? Então, você vai me... Quanto tempo, Senhor? Você vai me esquecer. Você vai me esquecer para sempre, né? Forever, para sempre. E eu acho que eu coloquei essas duas estruturas aqui. Então, a primeira, how long, né? Will you... a primeira estrutura que eu peguei aqui, how long. Aqui do primeiro versículo. Vamos lá ver num contexto, né? Muito bom ver isso num contexto, para que você possa ter uma ideia de como estruturar suas primeiras sentenças em inglês. Então, eu deixei um exemplo para vocês aqui, ó. How long will you stay there? Quanto tempo você vai ficar lá? Né? Quanto tempo você vai ficar lá? Ei, how long you will stay there? Quanto tempo você vai ficar lá? Segundo exemplo. How long have you been studying English? Quanto tempo, né, você está estudando inglês, né? How long have you been studying English? Então essas as duas primeiras frases, né, estruturas que você vai aprender aí com o primeiro versículo, ok? Vamos lá para o segundo verso. How long must I wrestle with my thoughts? Thoughts, pessoal, são pensamentos, né? Pensamentos. Então aqui o salmista vai dizer, quanto tempo devo eu ficar wrestle, lutando, né, com essa angústia, passando nessa tribulação com os meus pensamentos? Quanto tempo must I wrestle ou struggle? Esse struggle ele não estava, pessoal, no texto, ele não é do texto original. Só que eu deixei um sinônimo aqui. Por exemplo, você vai aprender a palavra wrestle, só que você não sabe a tradução. E aqui eu coloquei struggle. Struggle é uma luta, né? Quanto tempo, Senhor, eu devo ficar lutando com os meus pensamentos? Você pode também estar usando um sinônimo muito famoso, eu acho que qualquer pessoa vai conhecer, que é fight, né? Que é de lutar. Quanto tempo eu vou ficar lutando, né, com os meus pensamentos? Então, wrestle e struggle significa lutar ali. Quanto tempo eu vou estar passando por esse sofrimento, ok? Eu acho que eu não coloquei nenhuma aqui. Esqueci aqui. Forget é esquecer. E eu deixei duas sentenças aqui com forget. Don't forget to take your medicine. Não se esqueça de tomar a sua medicação. Don't forget to take your medicine. Aí o outro exemplo aqui com forget. Lembrando que aqui é o passado. Então você já tem duas palavras novas. Forget no presente, forgot no passado. Então vamos lá para o nosso exemplo. He forgot about the meeting. Ele se esqueceu da reunião. Ele se esqueceu sobre a reunião. Então, he forgot about the meeting. Vamos lá. Eu também, aqui no segundo versículo, eu grifei aqui, né, must. Must ele é um modal verb que tem como tradução obrigação ou dever. Ok? Então, ele tem esse intuito de obrigação, de dever. You must talk to her. You must talk with her about it. Professor, quando que eu uso to her ou with her? Qual que eu uso?
use os dois. O americano ele vai te entender. Ele vai te entender quando você usar um dos dois, ok? Então, you must talk to her. You must talk with her about it. Você deve conversar com ela sobre isso. O outro exemplo, you must share the gospel. We must share the gospel. Nós devemos compartilhar o evangelho. Gospel é evangelho, ok, guys? Share é compartilhar. É por isso que em alguns contextos eu acho que você já até ouviu falar de share, né? Share é compartilhar. To share é o verbo compartilhar. Vamos lá para o versículo de número 3. Look on me and answer, Lord. Eu não terminei aqui não terminei o versículo 2, ok, guys? Desculpa. Wrestle with my thoughts. And day after day have sorrow, sadness in my heart. Essa sadness não tem no texto original. Eu coloquei aqui para vocês terem um sinônimo, então já peguem essa dica, já anotem aí. Toda vez que você aprender uma palavra nova, procure o sinônimo dela. Procure o nome dela para isso expandir o seu vocabulário, para você ter um leque maior de vocabulário, de palavras novas no seu repertório. And day after day have sorrow, sadness in my heart. Então, se você não sabe a palavra sorrow, mas se você olhar e ver a palavra sadness vem de sad, né? Que é triste. Então, dia após dia, eu tenho essa tristeza no meu coração, né? Ok, guys. E aqui a estrutura de novo. How long will my enemy triumph over me? Essa estrutura aqui, triumph over, significa triunfar sobre alguma coisa. Em triumph over é triunfar sobre alguma coisa. Nessa passagem aqui, quanto tempo os meus inimigos, né, vão triunfar sobre mim. Ok, guys? Look on me and answer. Nós temos aqui o answer, que significa responder, ok? Answer significa responder, então no infinitivo ele vai ficar to answer. Mas se você quiser colocar isso num contexto para você começar a conjugar o verbo to answer, você vai pensar dessa maneira. Uma dica já para você notar aí. Eu respondo, I answer. Qual que é o passado? Como que eu falo, eu respondi. Então você tem que ter essa curiosidade de pensar, de criar essa situação. Eu respondi ela. I answered her. Eu respondi ela. Então, answered, já no passado, eu respondi ela. Então você tem que ter essa curiosidade de como conjugar. Se você sabe como construir no presente, aprenda como construir no passado, no futuro e assim sucessivamente. E aí você vai expandir o seu leque de vocabulário de como construir as frases em todos os tempos verbais no inglês. Ok, let's go. Vamos continuar. Look on me. Olhe em mim e me responda. Olhe para mim, né? Look on me. Look on me. Olhe em mim. Olhe para mim e me responda. Lord, my God. Senhor, meu Deus. Give light to my eyes. Esse aqui é um verbo muito usado no inglês e até no português, que é o verbo to give. É o verbo dar, né? I give, eu dou. Eu dei, I give it. I gave. Então ele é um verbo irregular, ele vai mudar completamente. Então, I give, eu dou. I gave her a present, a gift. Eu dei para ela, eu dei um presente para ela, né? I gave her a gift. Light to my eyes. Give light to my eyes, or I will sleep in death. Esse I will sleep in death, ele vai ter a tradução: Senhor, dê luz para os meus olhos, senão eu dormirei o sono da morte. I will sleep in death. Aqui a tradução literal seria: eu vou dormir, eu dormirei em morte, né? Eu dormirei em morte, então eu dormirei o sono da morte. Desculpa, pessoal, tô com um pouco de alergia, mas let's go. And my enemy will say, I have overcome him. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui nenhuma palavra com nenhum das palavras lá de cima. Ok. And my enemy will say, I have overcome him. Overcome, superar. Ok? Superar. Eu deixei aqui dois exemplos com a palavra overcome, com o verbo to overcome. Real courage is when you overcome fear.
A verdadeira coragem é quando você supera o medo, fear, né? O medo. You need to overcome this situation. You need to overcome this situation. Você precisa superar essa situação que você está passando agora. Ok? Então, duas palavras, duas frases com contexto com a palavra overcome que você acabou de ler aqui no texto. Ok? And my foes. Essa palavra foes é a mesma coisa que enemy. Ele já, como ele falou enemy aqui, ele não quis repetir. Então ele procurou, o escritor procurou um sinônimo da palavra, né? Will rejoice when I fall. E os meus inimigos vão se alegrar quando eu cair. When I fall. Fall, cair, né? Ok, guys? But I trust in your unfailing love. Mas eu acredito no seu amor que não falha, no seu amor que jamais falha, né? Ok, guys? Eu deixei trust aqui pra vocês. Trust me, you don't need to go there. Acredite em mim, você não precisa ir lá. I trust in you, bro. Eu acredito em você, meu amigo. You are my friend. I trust in you, bro. You are my friend. Então, mais duas frases aí com trust, com uma palavra nova. E aqui no versículo 5, vamos ler mais uma vez. Você pode fazer uma connection aqui, pessoal, que vai ficar quando você for pronunciar but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Meu coração se alegra na sua salvação. Aí o versículo 6, que é o último versículo. And não tem and. I will sing the Lord's praise. I will sing the Lord's praise. Eu cantarei o louvor do Senhor, eu cantarei louvores ao Senhor. For he has been good to me. Eu cantarei louvores ao Senhor, porque ele tem sido tão bom comigo e com você, meus amigos. Deus é um Deus maravilhoso. Então aqui nós acabamos de dar uma olhada e de ler. Nosso primeiro passo foi escutar, né? Listen, nós praticamos reading, compreendendo nossa pronunciation. Nós aprendemos palavras num contexto. E tudo isso com a Bíblia. Então é muito possível você aprender inglês com a Bíblia, com o método certo, com a metodologia certa e com os passos para você seguir, para você não se perder. Então vamos lá, a primeira palavra. How long will you stay there? Com a primeira estrutura lá do primeiro versículo. How long have you been studying English? Quanto tempo você tem estudado inglês? Don't forget to take your medicine. He forgot about the meeting. You must talk to her about it. Ou you must talk with her about it. Qualquer uma que você usar, qualquer nativo vai entender você. Trust me, you don't need to go there. Acredite em mim, você não precisa ir lá. I trust in you, bro. Eu acredito em você, meu irmão. You are my friend. Real courage is when you overcome fear. A verdadeira coragem é quando você supera o medo. You need to overcome this situation. Você precisa superar essa situação com o inglês, porque você vai aprender inglês e agora de uma forma diferente e prazerosa. Então nós aprendemos várias coisas aqui rapidamente com essa pequena aula de inglês com a Bíblia. Nós praticamos o listen, reading, pronunciation, words and context, palavras novas no contexto bíblico. Ok, guys? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam muito, espero que vocês compartilhem essa aula e deixem seu comentário, a sua dúvida, se por um acaso eu passei por uma palavra que você não entende, coloca aqui pra mim, eu vou ficar muito feliz em poder responder você e poder ajudar vocês com as suas dúvidas. Então, espero ver vocês na próxima aula aqui com o Inglês com a Bíblia, lembrando que essa foi a primeira. E não esqueçam, se você quiser o áudio e o PDF dessa aula, eu vou disponibilizar para vocês, ok? Assistam quantas vezes, repitam quantas vezes você quiser. Muito importante, peguem notas dessas palavras e coloquem no Anchor. Se você não sabe o que é o Anchor é um aplicativo de repetição espaçada, então coloque lá essas frases para você estar poder memorizar e aprendê-las de uma vez por todas, ok? Então, God bless you, take care, and bye bye.